para poder ajudar também outras pessoas que estamos ao vivo já. Tudo bem, pessoal? Graças a Deus. Você sabe que eu estava orando aqui com vocês e eu me lembrei, porque a oração ela é assim, pessoal, ela não é um monólogo. A oração você fala e Deus fala. Mesmo, pastor, quando nós estamos orando coletivamente, mesmo quando nós estamos orando coletivamente, é importante que você tenha aquele teu momento específico, né? Só você e Deus. O Senhor Jesus já nos ensinou isso já algumas vezes, né? Você vê que tinha vezes que o Senhor Jesus, ele orava com os discípulos, né? Tinha vezes que o Senhor Jesus orava com os apóstolos, porque as pessoas confundem muito, né? Quando a pessoa pensa em discípulo, ela pensa nos 12, não, os 12, eles, eu poderia dizer assim, eles estavam no degrauzinho a mais, né? Eles estavam sendo preparados para espalhar, tomar, vamos dizer assim, o lugar de Jesus fisicamente, para espalhar as boas notícias, né? Eles eram apóstolos, se você compreende. Os outros eram discípulos. O discípulo é aquele que ouve a palavra, permanece na palavra, né? É o seguidor de Jesus. Tem pessoas que elas frequentam a igreja, mas elas não são seguidoras de Jesus, né? Elas não andam, porque quando é que eu estou seguindo uma pessoa? Quando eu estou atrás dela, quer dizer, o mesmo caminho que ela faz, eu faço, né? Então, quer dizer, você olha e fala, aquela pessoa está me seguindo, para onde eu estou indo, ela está indo, não é isso? Ó, quer ver? Eu vou virar agora, ela virou, quer dizer, ela está andando nos meus passos, ela está me seguindo. Então, a pessoa que é seguidora de Jesus é aquela pessoa que anda nos passos dele. O comportamento dela é igual ao comportamento de Jesus. Eu me lembro quando eu comecei, e cada vez que eu ia falar algo, cada vez que eu ia tomar uma atitude, eu procurava lembrar o que a Bíblia dizia em relação àquilo. Eu procurava lembrar. Por quê? Porque eu queria ser seguidor de Jesus. Eu não queria ser frequentador de igreja apenas, porque eu sei que é na igreja que eu vou aprender a palavra de Deus, né? Ah, pastor, mas eu posso aprender em casa também. Bom, eu não vou falar que você não pode, mas quem é que foi para a escola aqui? Foi para a escola? Fez faculdade? Fez. Você acha que o ensinamento, o entendimento, a ciência que você alcançou, o conhecimento que você alcançou, se você estivesse estudando em casa, você conseguiria? Não conseguiria. Hoje, talvez, né, existe esse sistema online, que você tem um professor ali para te ensinar, mas o que eu quero dizer é que tem que ter alguém que ensine. Lembra quando aquele homem de Deus foi levado para conversar com aquele cidadão que estava na carruagem? A Bíblia diz que ele chegou ali e ele estava lendo o livro de Isaías. E a Bíblia diz que ele falou, você compreendeu? Ele falou, como é que eu posso compreender se não tem quem me ensine? Então, na verdade, nós precisamos de alguém que nos oriente, alguém que nos ensine, alguém que um dia foi orientado, alguém que um dia foi ensinado também. Você compreende, sim ou não? É lógico que muita coisa eu vou compreender sozinho, mas tem coisa que não. Tem coisa que alguém precisa me dar pelo menos um início. Você compreende? Tem coisa que alguém precisa me dar um início. Então eu ficava procurando. Cada vez que eu ia falar, cada vez que me vinha um pensamento, eu ficava procurando me lembrar daquilo que eu tinha aprendido já na igreja, para que eu pudesse colocar em prática. Repito, porque eu não queria ser apenas um frequentador de igreja, mesmo tendo consciência que é na igreja que eu iria aprender a palavra. Você compreende? Mas eu queria ser uma pessoa que caminhava com Jesus, ou seja, um seguidor de Jesus. E é isso que nós temos que aprender, pessoal. É isso que nós temos que aprender no nosso dia a dia. O nosso comportamento, quem nos olhar, quem nos ver, elas têm que ver Jesus. Eu me lembro, num local que eu trabalhava, e eu me arrependo muito de não ter sido mais enfático, eu poderia dizer assim, com aquele homem. Ele era um homem muito rico, esse homem, e normalmente a pessoa muito rica, ela está acostumada a ser bem atendida, ela está acostumada a ser bem servida,
né? Porque ela está acostumada, devido ao poder aquisitivo que ela tem, ela está acostumada com o bom e o melhor. Você está compreendendo? Inclusive, a maneira que você é tratada, ela está acostumada a ser muito bem tratada. O poder aquisitivo que ela tem traz esse privilégio a ela. Então, no local que eu trabalhava, eu tive que levar esse homem para um determinado local. Eu lembro que o meu patrão falou assim: não, esse daí não dá para qualquer pessoa levar, manda o Júnior levar. Aí fui eu levar. E esse homem, né, eu estava dirigindo, ele estava ao meu lado, o carro era o carro dele, e esse homem ficou me olhando, e começou a conversar comigo. Eu comecei a conversar com ele. Se ele não me dirigisse a palavra, eu não dirigiria a palavra a ele, né? Respeitando o espaço da pessoa. E ele olha para mim, depois de conversar alguns minutos, ele falou: você é diferente, você não é daqui, né? Eu falei: não sou daqui. Eu falei: é impossível, tem alguma coisa em você que eu não consigo identificar, mas é diferente. Ou seja, é algo agradável, é algo gentil, é algo que diferente. Jesus. Eu me arrependo de ter dito a ele: sabe o que é que o senhor está vendo em mim? É que o senhor está vendo a pessoa do Senhor Jesus. Eu deveria ter dito a ele. Eu não disse. Depois eu acabei me arrependendo. Falei: Jesus, eu tinha que ter falado. Que o que ele estava vendo diferente no meu comportamento, na minha maneira de falar, até mesmo em olhar para mim, é a pessoa do Senhor. Deveria ter dito. Então nós temos que transmitir isso para as pessoas. E eu não era pastor, irmão. Eu não era nem obreiro. Eu era frequentador, membro da igreja, mas eu não era frequentador de igreja. Eu era e sou seguidor de Jesus. Porque há uma diferença grande. Eu posso estar frequentando a igreja, mas como está lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 3, né, que eu li com vocês, 1 ou 3 esses dias, eu posso ainda estar vivendo como a pessoa do mundo vive. Apesar de frequentar a igreja, eu posso ainda ser aquela pessoa que, se alguém me apertar, sai um palavrão da minha boca, né? Apesar de estar vindo à igreja, eu posso ser aquela pessoa ainda que, se o meu marido não me tratar como eu gostaria que ele me tratasse, eu fico de bico com ele e vou dormir no sofá, senão eu empurro ele para o sofá. Sendo que a Bíblia diz que eu não posso. A Bíblia diz que eu não posso permitir que a ira, que o sol se ponha sobre a minha ira. Ou seja, eu fiquei irritado, fiquei bravo com a minha mulher ficou brava comigo, mas aquilo tem que ser resolvido, não discutir, cara. E às vezes fica ali, o marido e a mulher, uma semana, 15 dias, sem um olhar para o outro, sem um falar para o outro, e Satanás está se aproveitando daquilo ali, para destruir aquele casamento, para destruir aquela família. Mas por quê? Porque eu vou à igreja, mas eu não sou praticante da palavra, eu não sou praticante, eu não sou seguidor de Jesus. Eu tenho que ver que quando Jesus foi insultado, ele não respondeu com insulto. Quando ele foi humilhado, ele não respondeu com humilhação. Quando ele foi agredido, ele não respondeu com agressão. O comportamento dele é o comportamento que eu tenho que ter. Ô pastor, mas não é fácil. Mas eu nunca falei para você que é fácil. Se alguém falou para você que é fácil, mentiu para você. Eu digo para você que às vezes fazer o que é correto, eu digo para você que às vezes fazer o que é a vontade de Deus é um sacrifício enorme. Você vai ter que se vencer. Você vai ter que se vencer. Você vai precisar da ajuda de Deus, inclusive. Por isso a necessidade da comunhão. Por isso a necessidade da comunhão. Você vai ver hoje que eu te mandei uma mensagem onde eu falo ali que a paciência e a coragem, ela é adquirida com comunhão com Deus. Paciência para vencer e coragem para vencer, porque muitas vezes eu não preciso só de paciência, eu preciso de coragem. E muitas vezes eu não preciso só de coragem, de intrepidez para fazer as coisas, eu preciso de paciência. A Bíblia diz inclusive que com paciência eu consigo resolver grandes problemas. Então eu tenho que ter esse entendimento comigo. Eu não posso ser apenas um frequentador de igreja, aquela pessoa que vem à igreja apenas, e aí eu estou meio, vamos dizer assim, meio pesado, meio angustiado, aí eu recebo a oração, aí vem aquele alívio e tal, aí eu vou e volto a viver como eu vivia antes, a praticar o que eu praticava antes. Ou seja, eu volto a fazer coisas que me deixou naquela situação ruim.
que me deixou naquela situação complicada. Não, eu tenho que ser um seguidor de Jesus. Jesus mentiu alguma vez? Não, eu não posso mentir. Se encontrou na Bíblia que Jesus se prostituiu? Não, eu não posso me prostituir. Se encontrou na Bíblia Jesus falando palavrão? Não, eu não posso falar palavrão. Você encontrou Jesus na Bíblia fazendo diferença de pessoas, acepção de pessoas? Não, então eu não posso fazer. E às vezes nós encontramos isso dentro da igreja. Eu lembro que uma vez eu chamei a atenção de uma senhora em relação a isso. Uma senhora de boa condição. E aí de repente alguém sentou perto dela, ela olhou, sabe aquele negócio de olhar, né? E saiu. Aí eu chamei ela. Falei, mas ela não pode. Ela falou, pastor, eu não sou uma pessoa que faz diferente de pessoa, eu não sou racista, né? Ela falou para mim, o pastor é negro. Eu falei, só que seu pastor é bonito, seu pastor é cheiroso, seu pastor é bem arrumado, seu pastor sabe conversar, né? Então só não vai fazer diferença de pessoa, porque toda pessoa tem sua importância. Tem aquela pessoa que às vezes ela está até cheirando mal, mas ela está cheirando mal por quê? Porque ela não tem condições de comprar o perfume que você compra, ela não tem condições de fazer higiene que você está acostumado a fazer. Tem aquela pessoa que fala mais vai, mais volta, mais pequeno, porque ela não teve a oportunidade de se preparar culturalmente como você se preparou. Então, quer dizer, nós não podemos fazer diferença de ninguém. Você compreende que isso entristece a Deus. Isso entristece a Deus. Eu me lembro de uma passagem da Bíblia muito séria, de uma mulher chamada Miriam, e ela era irmã de Moisés, e Moisés ele ficou viúvo, e de repente ele arrumou uma outra mulher para se casar, e essa mulher era etíope, e Miriam olhou para ela, por ela ser etíope, ele olhou para ela e falou que não, ou seja, não era o tipo de mulher para estar ao lado de Moisés. Aquilo entristeceu a Deus de uma maneira tal que ela ficou leprosa. Ela teve que ficar 7 dias num canavial. E isso por quê? Porque houve intercessão para que ela não morresse, para que ela não fosse destruída. Então, fazer acepção de pessoas, fazer diferença de pessoas, isso entristece a Deus. Você não vê o Senhor Jesus fazendo diferença de pessoas. Nós não podemos. Você compreende? Coloca dentro de você. A cada atitude que você for tomar, a cada palavra que for sair da sua boca, pense antes de falar. Cada palavra que for sair da tua boca, o teu comportamento com o teu filho, o teu comportamento com a tua esposa, com o teu marido, com o teu empregado, com o teu patrão, para analisar como Jesus fazia e passe a fazer. Não seja um frequentador de igreja, seja um praticante da palavra, seja um seguidor de Jesus. Quando surgiu a palavra cristão, porque fazia menção a aquelas pessoas serem semelhantes a Jesus, o comportamento delas era como o comportamento de Jesus, elas eram seguidoras de Jesus, por isso surgiu a palavra cristão. Hoje todo mundo fala, não, evangélico. A Bíblia nunca falou de evangélico, nunca. Leia, procura. Eu leio a Bíblia há 30 anos, procura na Bíblia onde está escrito evangélico, me mostra. Eu li a Bíblia há 30 anos, agora cristão está escrito. Cristão está escrito. Primeiro eles foram conhecidos, está lá no livro de Atos. Primeiro eles foram conhecidos como a seita do caminho. Por quê? Porque Jesus dizia, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então quando os fariseus, os publicanos, as autoridades se referiam a Jesus, ao povo do Senhor Jesus, eles se referiam como a seita do caminho. E logo depois eles começaram a ser chamados de cristãos. Por quê? Porque eles eram parecidos com Jesus Cristo. E é assim que nós temos que ser vistos no mundo espiritual. Quando alguém nos olha, quando alguém nos vê, tem que ver alguém parecido com Cristo, no comportamento, no sentimento. Você compreende? Na maneira de pensar. É preciso, é necessário. Até quando alguém olhar para você, vê que você não é uma pessoa natural, que há um sobrenatural em você. Eu me lembro que uma certa ocasião, isso faz tempo já, eu era
Eu era pastor do interior de São Paulo. Eu era pastor, acho que em Catanduva ou em Jales. Foi lá para o ano de 1993, 1994, mais ou menos por aí. Eu participei de uma reunião ministerial com o missionário Soares, foi um sábado. E aquele sábado foi assim esplêndido, né? O dia todo o missionário sentou. Eu me lembro que o missionário sentou umas 8 horas da manhã e levantou dali nos ensinando e orando conosco, né? Levantou dali mais ou menos uma meio-dia, foi almoçar. Quando foi 1h da tarde, nós nos reunimos novamente. O missionário se sentou novamente ali 1h da tarde e fomos até 6 horas da tarde. O missionário ensinando e orando, sabe, algo assim extraordinário. Talvez o nosso físico se canse, somos humanos, não é verdade? Ficar sentado numa mesma posição, talvez numa cadeira confortável, não é? Se você está sentado, talvez o sono pode chegar, mas que o nosso espírito é algo assim extraordinário, edificante. Eu fico prestando atenção na pressa que as pessoas têm de entrar e sair da igreja, né? Parece que é o seguinte, tudo é mais importante que eu tenho para fazer, todo tipo de compromisso que eu tenho é mais importante do que estar na igreja ouvindo a palavra de Deus. Não pode, não pode. Não que não tenha relevância as nossos afazeres, as nossas atividades do dia a dia, mas Deus tem que ser a nossa prioridade. Deus tem que ser o nosso mais importante. Você compreende? Eu me lembro que naquele dia eu tinha ido para São Paulo de ônibus, né? Quem fazia, a linha que fazia esse percurso era o Cometa, de São José do Rio Preto a São Paulo. E eu me lembro que eu fui, peguei o Cometa, estava eu com um pastor, e nós estamos ali, eu e ele, 3 pessoas, 3 moças. Uma um pouquinho mais velha, né? A aparência dela não era de muito mais velha, e outras 2 bem mais jovens. E olhavam para mim e comentavam. Eu não era uma pessoa ainda que tinha ido para a televisão, ou seja, não era uma pessoa conhecida. Porque teve uma época que eu fiquei 5 anos fazendo Bandeirantes, e aí as pessoas me conheciam, sabiam, aquele lá é o pastor da Igreja da Graça, né? Então me conheciam, 5 anos, todos os dias, na Bandeirantes você ficou conhecido, pelo menos em alguma área, mas não era o caso. E olhando, e olhando, e olhando, eu baixei a cabeça, até fiquei meio sem jeito. Aí paramos na parada ali, onde é o Graal ali, para comer, e elas sentaram perto e olhando, eu, sem graça e tal. Aí chega em São José do Rio Preto. Quando nós chegamos ali, quem recebeu elas, foi lá buscar, era um amigo de muitos anos. Até, o apelido dele até era Doce, a gente chamava ele de Doce, o apelido dele era Doce. E aí elas desceram, porque elas estavam sentadas um pouco na frente, eu estava atrás, um pouco mais atrás, desceram, e eu desci. Aí quando eu desço, elas estavam junto com ele, ô Juninho, tudo bem e tal? Eu falei, tudo bom, tal. Aí elas chegaram perto. Aí elas falaram assim, ô moço, eu falei, pois não. O senhor é evangélico? Eu falei, eu sou de Jesus, sim. Ela falou assim, senhor, me desculpa. Nós estamos olhando para o senhor o tempo todo, né? Eu vi que o senhor ficou até meio incomodado. Mas sabe o que é? Eu falei, o que é? Eu olhei, eu vi uma luz no seu rosto. Aí eu falei para minha filha, as 2 eram filhas dela. Ela falou, filho, eu acho que eu estou ficando louca. Ela falou, por quê, mãe? Olha aquele homem ali. Eu estou vendo a cara dele. Tem uma luz, filha. Ela falou, mãe, se você está louca, eu também, porque eu também estou vendo. A outra falou, mãe, então nós 3 estamos loucos, porque eu também estou vendo. Ela falou, é por isso que a gente estava olhando para o senhor. Isso tem uma explicação bíblica. A Bíblia mostra que Moisés passou 40 dias ali com Deus, ele teve que colocar todo um pano na cabeça. Eu sei que, na verdade, havia um poder muito grande comigo ali naquela hora. Mas isso é fruto de comunhão, não é a pessoa que é especial, o poder ele é de Deus. Você tem que se envolver com Deus de maneira que você faça diferença na vida das pessoas. Você compreende?
Às vezes você está reclamando do teu marido, às vezes você está reclamando do teu filho, às vezes você está reclamando de sei de quem, não sei de quem, mas muitas vezes o problema não está com essa pessoa na verdade. Muitas vezes o problema está com a gente, está conosco, que não nos damos a Deus de maneira para fazer diferença nem nas nossas vidas, nem na vida de quem está próximo de nós. Nós temos que ter essa comunhão com Deus, de o inferno ver esse brilho, e às vezes até mesmo uma pessoa natural olhar e ver o brilho de Deus em você, a força de Deus em você, o poder de Deus em você. Muitas vezes a culpa não é do marido, mas muitas vezes a culpa é da esposa, muitas vezes a culpa não é da esposa, é do marido, muitas vezes a culpa não é do filho, é do pai, muitas vezes a culpa não é do pai, é do filho. Então, em vez de você ficar observando as falhas, os defeitos, os erros, se dê a Deus para que haja uma mudança, não só em você, mas no seu marido, no seu filho. Eu me lembro que não sei se você conhece uma cidade chamada Palmeira do Oeste. Ela fica ali na região de Jales, ali para aquele lado ali. Eu me lembro que eu peguei minha equipe de obreiros e coloquei naquela cidade evangelizando com carro de som por 30 dias mais ou menos. E eu marquei uma reunião num clube que tinha ali na cidade. E rapaz, foi algo assim maravilhoso. Quando eu cheguei lá, o clube era mais ou menos desse tamanho, estava lotado de gente, e pessoas em pé, estava cheio. E eu lembro que eu estava chegando, né, aquele movimento, aquele monte de pessoas, falei, puxa Jesus, que coisa linda. E de repente veio uma senhora com uma menina. Eu nunca vi uma menina tão bonita igual aquela. Devia ter uns 15, 16 anos, mas muito bonita mesmo, impressionante a beleza da menina. E a mulher vem e fala, o senhor é o pastor Antônio Júnior, né? Eu falei, sou eu. Pois não, o que eu posso fazer? Ela falou, não, essa aqui é minha filha. Eu queria que o senhor fizesse uma oração para ela, porque essa semana ela tentou se matar por causa do namorado. Uma menina nova, pastor, bonita, pastor, tentou se matar por causa do namorado. Eu falei, mas eu não vou fazer a oração aqui, eu vou agora. Falei para ela, eu falei, entra primeiro, ouve a palavra de Deus primeiro, aí depois ora. Ela falou, então, por favor, põe ela lá perto do senhor, então. Faz essa gentileza para mim, pastor. Aí eu falei, pobre, leva ela lá. Aí foi. A mãe ficou lá na porta. A menina ficou aqui assim, perto de mim aqui. Aí dei a mensagem, estava cheio, dei a mensagem. Aí fui fazer a oração. A mensagem e a oração era para a libertação mesmo. O objetivo de fazer que os demônios que controlam, que prendem as pessoas, saíssem da vida delas. O objetivo era esse. E eu comecei a fazer a oração. E comecei a repreender os espíritos maus. E de repente eu olhei para a menina. Falei, agora eu vou ajudar essa menina. Falei, agora. Eu falei, esse é o momento. Eu olhei para a menina e falei, demônio da morte, você está com ela. Pula para fora agora. Mas deu um grito, demônio. Foi na menina? Na mãe que estava lá na porta. O problema não era a menina, o problema era a mãe. Aí, mas foi algo tão escandaloso que chamou a atenção de todo mundo. E a menina começou a chorar. E abriu o coração. Eu não tentei matar por causa do meu marido, do meu namorado, não. É que minha mãe é isso, aquilo, aquilo outro. Eu não aguento mais ela. Eu preferi morrer do que estar com ela. Olha só, o demônio convenceu ela que ela era melhor morrer do que estar com a mãe dela, devido aos maus tratos. Então, às vezes você pensa que o problema é teu filho. Pastor, é que eu perco a paciência com ele, pastor. Mas às vezes o problema não é ele. O problema está com você. Se você se envolver com Deus de maneira que você tenha o brilho, a força de Deus com você, você vai fazer diferença na sua vida e vai fazer diferença na vida de quem está perto de você. Você vai fazer diferença, porque o poder que está com você vai livrar aquela pessoa do mal, vai livrar aquela pessoa dessa opressão. Essa semana agora eu atendi um jovem de 12 anos, mas só que de 12 anos só tem a idade e a mentalidade. A idade e a mentalidade.
Porque se você olhar para ela, você não vai falar que ela tem 12 anos nunca. Você vai acreditar que ela tem uns 17 até 18 anos. Porque é uma moça formada. E eu comecei a conversar com ela. Ela está passando por uma dificuldade, não vou expor aqui a vida da jovem. E depois de aconselhar, eu falei, vou fazer uma oração para você. Aqui, quarta-feira, se eu não me engano. E manifestou um demônio, 2 terríveis na menina. 2 demônios terríveis. Aí depois que eu mandei o demônio embora, conversei mais um pouquinho com ela, mandei um auxiliar que eu tenho, que eu vejo que ela é de Deus, continuar atendendo ela, e fui conversar com a mãe, né? A pessoa responsável, vamos dizer assim. E eu falei, senhora, está vendo? A senhora está achando que ela não vale nada. Eu falei, mas não é que ela não vale nada. O comportamento que ela tem tido, que a senhora reprova, que a senhora condena, que realmente não é correto, é porque ela está presa por esses demônios. Então a culpa é da menina? A culpa não é da menina. Por quê? Porque a responsabilidade espiritual sobre meu filho é minha. A responsabilidade espiritual sobre a minha filha é minha. A responsabilidade espiritual sobre o meu marido é minha. A responsabilidade espiritual sobre a minha esposa é minha. Não lembra não? Não lembra não? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. Estou salvo, estou liberto. Agora você vai ser responsável pela salvação da tua casa. Agora é com você. Eu vou usar você. Mas para que Ele me use, eu tenho que me aproximar. Eu tenho que me encher da força, do poder dele. E para isso, eu não posso ser um frequentador de igreja. Eu tenho que ser um seguidor de Jesus Cristo. Eu frequento a igreja sim. É claro, a Bíblia diz que nós não podemos fazer como é costume de alguns, deixar de congregar. É um erro. Eu fico vendo às vezes alguém dizer, que o diabo quebrou a cara, que nessa pandemia, porque se abriu uma igreja em cada casa. Isso é errado. É um entendimento equivocado. Não, eu não tenho que ficar na minha casa. Eu tenho que vir para a igreja. Por quê? Porque a Bíblia manda assim. Ele disse, não faça como é costume de alguns, deixar de congregar. Não pode. Olha lá, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Nós temos que pautar a nossa vida na palavra. Nós não podemos pautar a nossa vida por aquilo que alguém fala. Você compreende? Eu necessito vir à igreja, eu preciso vir à igreja. Mas não adianta vir só à igreja. Tem que ser seguidor do Senhor Jesus. A minha vida tem que estar de acordo com a palavra. Quem olha tem que ver Jesus em mim. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Se alguém faz, eu não vou fazer. Por quê? Porque a Bíblia diz para não fazer. A Bíblia diz que eu tenho que congregar. É importante. Esse coletivo é importante aos olhos de Deus. Como é importante também eu, na minha casa, ler a Bíblia todos os dias. Como é importante também aos olhos de Deus, eu, na minha casa, orar todos os dias. Como é importante aos olhos de Deus, eu, na minha casa, quando necessário, fazer um jejum. Ou seja, é importante que o meu relacionamento com Deus não se restrinja à igreja. O meu relacionamento com Deus, ele tem que ser diariamente, todos os dias. Aonde eu estou? Eu estou no banheiro, eu estou com Cristo. Eu estou na cidade, no centro da cidade, eu estou com Cristo. Eu estou no local de trabalho, eu estou com Cristo. Eu entro numa sala de cinema, eu estou com Cristo. Eu vou a um shopping, eu estou com Cristo. Ou seja, o meu comportamento, ele vai estar sempre sendo de acordo com o que diz a palavra de Deus. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? Eu já tive situações, eu levava minha família para passear toda terça-feira, porque a minha vida era muito corrida.
Então eu tirava terça-feira para a família, porque eu não posso desprezar minha família, não posso negligenciar minha família. Então toda terça-feira eu levava minha família para passear. Hoje só eu e minha esposa, né? Então a minha esposa, eu levo ela para sair quando ela quiser. Aí só depende dela, depende do nosso tempo também. Mas naquela época não, os filhos tinham escola, ou seja, tinha tudo programado, né? Inclusive lá em casa a gente colocou o apelido desse dia, na verdade não era terça, era quinta. O apelido desse dia de o dia da preguiça. Mas só valia depois do meio-dia, porque eles estudavam de manhã. Senão eu conheço meus filhos, senão eles vinham com histórias de mim para a escola também. Então o dia da preguiça começava só depois do meio-dia. E aí eu levava eles para passear. Mas já chegou situações, por exemplo, nós fomos para o cinema, assistir um filme, e nós achamos que não tinha nada demais, e de repente começou a aparecer coisa lá, que nós levantamos e fomos embora. Por quê, pastor? Porque eu sou de Jesus. E o Senhor Jesus, ele disse que eu não devo colocar diante dos meus olhos nada que é imundo. Mas tem pessoa que diz que é de Jesus, e tanto faz para ela até sente prazer em ficar assistindo aquela porcaria ali. Eu tenho que ser de Jesus em todo lugar. Tenho que ser de Jesus em todo lugar. É contra a vontade de Deus? Estou fora. Estou fora. Eu tenho que ser seguidor de Jesus. Amém, pessoal? Irmão, Deus quer nos abençoar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Deixa eu mostrar para você aqui. Senão alguém vai falar assim, ele pregou e não abriu a Bíblia, pastor. Está cheio de gente que gosta de criticar. Tem várias mensagens aqui, mas se manda aí a pessoa critica. Ó, presta atenção. Na verdade, isso aqui eu conversava ontem, eu falei esses dias com você sobre isso, e eu conversava ontem. Se Deus tem essa visão de mim, se Deus tem essa visão de você, é triste. É triste. Por quê, pastor? Preste atenção que você vai entender melhor. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Ô pastor, mas eu tenho o Espírito de Deus. Tem gente que diz que tem. Mas quando você olha para o comportamento dela, quando você olha para as palavras que saem da boca dela, não é verdade. Não é verdade. A Bíblia diz que a árvore boa, ela não pode, está escrito dessa maneira, não pode produzir frutos maus. E nem a árvore má pode produzir frutos bons. O meu fruto, o meu comportamento, mostra quem eu sou, mostra o que existe dentro de mim. Por isso que o Senhor Deus, ele falou que fala a boca, está cheio o coração. Não adianta eu falar que eu tenho o Espírito Santo, se da minha boca, como eu já disse, vou repetir, vive saindo palavrão. Não adianta eu falar que eu tenho o Espírito Santo, se eu sou uma pessoa cheia de rancor, cheio de mágoa. Faz não sei quantos anos que alguém me falou, me fez algo, e eu estou sempre querendo ali, vamos dizer assim, uma revanche, querendo ali uma vingança, querendo ali trazer uma resposta. Não, eu tenho o Espírito de Deus. Por quê, pastor? Se você participou comigo do curso do Espírito Santo, você já sabe que uma das coisas que o Espírito Santo faz é me convencer dos maus caminhos. Hoje, se você olhar para mim, vou contar um testemunho meu para você. Hoje, se você olhar para mim, você vai ver um homem gordo. Por quê? Porque eu estou acima do peso. Eu tenho 1,75 m de altura, então eu deveria, no máximo, estar pesando 75, 76, 80 quilos. Se eu tivesse a bênção que eu vejo meu irmão ali, né? Todo cheio de músculo e tal, então aí é bom, até pesar 100 quilos, seria maravilhoso, não é verdade? Então o que acontece? Então eu sou um homem gordo, mas se você me conhecesse em 1990, aí você ia falar, aí você ia ver quem que é um homem gordo, porque eu pesava quase 150 quilos. Hoje, pastor, hoje, qual é o peso do senhor, pastor? Pode contar? Hoje é 107. Eu comecei um regime faz uns 15 dias, porque eu estava com 114,700. Hoje eu estou com 107.
Quer dizer, vou brigar aí, vou continuar, não é fácil não fazer um regime, não é fácil, não é não. O início, principalmente, é muito complicado. Primeira semana, você fazer a chamada abstinência, né, do alimento, é complicado, né? Comer só, vamos dizer assim, você está acostumado a comer um melão, né? Aí só pode comer 4 quadradinhos. É difícil, mas é necessário. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Ele é templo do Espírito de Deus. Amém? Então o que acontece? E por ser tão grande, eu era motivo, inclusive, no meio que eu vivo, de muitas chacotas, de muita zombaria, inclusive até algo que a palavra de Deus condena. A Bíblia diz que Deus condena a chocarrice. O que é chocarrice, pastor? Brincadeira que magoa. Eu fiz uma brincadeira com você, eu percebi que aquilo ali te ofendeu, eu tenho que te pedir perdão, não fazer nunca mais. Se fizer de novo, pastor, estou cometendo pecado. O pecado de chocarrice. Só que eles não se importavam. Se eu estava sentindo, não estava sentindo, se eu estava triste, não estava triste. Era uma zombaria tremenda. E teve um dia que eu explodi, vamos dizer dessa maneira. Ou seja, não que eu desrespeitei eles, mas eu explodi de uma maneira que eu me senti tão ferido, que eu peguei e falei, vou embora. Falei comigo, vou embora. Saí de onde eu estava, catei o meu carro e fui embora. Ninguém nem entendeu o meu comportamento. Porque, afinal de contas, né, eu era motivo de chacota o tempo todo. Então ninguém entendeu o meu comportamento. Peguei e fui embora. E eu estou andando a Radial Leste, porque eu morava na Zona Leste de São Paulo. E eu estou pegando a Radial Leste e chorando e falando com Deus, porque como pode, e isso está me machucando, está me magoando, está me entristecendo, e conversando com Deus. Quando eu estou terminando a Radial Leste, eu já falei para você que a oração não é um monólogo. A oração é um diálogo. Você fala e Deus fala. Mas para Deus falar, primeiro Ele tem que esperar você acabar de falar. Se você falar ao mesmo tempo que eu estou falando, você não vai me entender e eu vou te entender. Não é verdade? Então, quer dizer, quando eu terminei de falar, eu estava quase chegando ali na Radial Leste, no final da Radial Leste. Aí o Senhor Deus veio falar comigo. O que Deus falou, pastor? Por que encheu Satanás o teu coração? Falei, mas eu que sou culpado. Aí, como se Deus me dissesse, um erro não justifica o outro. Eles podem estar errados, mas você está errado por guardar mágoa. Você tem que proteger o teu coração. É assim que diz a minha palavra. Quer dizer, quem é que estava me convencendo que eu estava errado? O Espírito Santo. Aí eu falei, Deus, me perdoa. Aí eu lembro que eu parei meu carro em casa, na garagem, subi no meu quarto, fui orar mais um pouco. E eu estou orando ali, eu usava aquele rádio da Nextel, né? Meu rádio toca, quem era? Era aquele irmão que estava zombando de mim. Ele falou, aí ele me fala chorando, ele me liga chorando, fala, pastor, me perdoa. O Senhor Deus me repreendeu aqui seriamente. O Senhor me perdoou, eu pequei contra o Senhor. Quer dizer, Deus estava falando comigo, mas também estava falando porque Ele também tinha o Espírito Santo. Então a pessoa que tem o Espírito Santo, ela pode até cometer um erro grave, mas o Espírito Santo convence ela. Aí a pessoa fala que ela tem o Espírito Santo, mas não é um erro que ela cometeu. Não. Ela é reincidente naquilo, ela vive, é uma rotina daquela, é uma rotina dela, aquele tipo de comportamento, aquele tipo de erro. Assim, não tem, a pessoa não tem o Espírito Santo. Não tem. Essa é a realidade. Agora a pessoa pode até falar que tem, mas não tem. Ela pode até ter tido, pode até ter sido batizada no Espírito Santo. O Espírito Santo pode até ter ido morar nela. Mas só que o comportamento dela entristeceu o Espírito Santo de maneira que ele não está mais nela. Você compreende? Você entendeu, sim ou não? Não está mais nela. Já pensou, você me chama para morar na sua casa, eu vou, e aquela alegria e tal, aí você começa a ter comportamento que me ofende, que me entristece, que me chateia, eu vou fazer o quê? Eu não sou bem-vindo aqui mais, vou pegar minha mala e vou embora. É o que o Espírito Santo faz. E você convidou ele para vir morar, e ele veio, e aquela alegria, aquela satisfação, e de repente você começa a ter comportamentos que lhe entristecem, ele cata a mala dele. Estou falando de uma maneira figurada, mas para você entender, cata a mala dele e vai embora. E você está achando que o Espírito Santo está morando em você, mas na verdade quem está morando é um outro Espírito ali.
é um espírito de engano, é um espírito de mentira, é um espírito que inclusive vai conduzir você para a morte, vai conduzir você para ter comportamentos que vai te levar para o inferno. É coisa séria, irmão. Nós temos que acordar. Então, quer dizer, olha que coisa séria. Na verdade, irmãos, não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive que falar com vocês como se vocês fossem pessoas do... Olha só que tristeza. Já pensou que Deus tem que falar comigo como Ele fala com pessoas do mundo? Porque Deus, Ele não se revela às pessoas do mundo. A pessoa do mundo, de vez em quando, surge uma migalha, mas Deus não se revela à pessoa do mundo. Ele manda a chuva dele, né? Mas Ele não se revela. Ele até ajuda, ele até abençoa, pastor, abençoa. A Bíblia diz que Ele faz com que a chuva dele caia sobre os bons e os maus. A Bíblia diz que Ele faz com que o sol dele venha sobre os justos e os injustos. Não pensa você que Deus não abençoa a pessoa que está no mundo. Ela acha que ela conseguiu pelos méritos dela, ou às vezes ela até atribui a um ser que ela adora, mas na verdade quem abençoou ela foi Deus. Mas pastor, ela vive tudo errado. Mas Deus é misericordioso. Você acha que você vive tudo certo? Pelo conhecimento que nós temos, a nossa vida é mais errada do que a deles. Porque eles, se estão tendo um comportamento que Deus condena, pelo menos eles têm um comportamento sem conhecimento. E nós, muitas vezes, temos um comportamento que Deus condena com conhecimento. Quer dizer, isso é pior. Quer dizer, é uma coisa deliberada. Eu sei que não pode, mas estou fazendo. Pelo menos ele está fazendo, ele sabe que não pode. E eu sei que estou fazendo. Não é pior? É pior. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Está compreendendo, sim ou não? Então, Deus falar comigo como Ele fala com a pessoa do mundo é complicado. Como se fossem crianças da fé. Você não conversa com criança, então você conversa com adulto. Até porque ele vai compreender. Com criança você conversa diferente. O adulto você pode conhecer certos tipos de assuntos que vai ser compreensível a ele, mas a criança não vai ser. Então, quer dizer, Deus, Ele não pode se revelar a nós da maneira que Ele poderia se revelar se nós tivéssemos comportamento diferente. Que comportamento, pastor? Olha o versículo 2. Tive que alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão. Quer dizer, a pessoa não está pronta para ver Deus, para compreender Deus, e ainda não está. E às vezes a pessoa está na igreja há anos. Acorda, não dorme não. Às vezes a pessoa está na igreja há anos, mas ela é frequentadora de igreja, como eu te falei. Ela não é seguidora de Jesus. E que nós temos que ser seguidores de Jesus. Os nossos passos, o nosso comportamento tem que ser como o dele. Você é uma pessoa que sai para evangelizar? Jesus saiu. Você é uma pessoa que ora por quem está sofrendo? Jesus orava. Cuidado. É que eu não gosto de evangelizar, pastor. Cuidado. Um dia alguém foi usado por Deus para falar de Jesus para você, por isso que você está aqui hoje. Ou seja, alguém fez um dia aquilo que você tem que fazer hoje. Temos que tomar cuidado. Versículo seguinte para encerrar. Porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. É um modo de viver. Ou seja, não é seguidor de Jesus. Conhece, sabe, frequenta a igreja, mas não coloca em prática. Não é seguidor de Jesus. Nós temos que ser. Agora preste atenção aqui, ó. Quando existem ciumeiras, não pode ter ciumeiras? Não pode ter ciúmes, irmão. Não pode. Tem cidadão que tem tantos ciúmes da mulher dele, só falta ele trancar ela em casa. Não deixa a mulher fazer nada. Não deixa. Não deixa. Cuidado. Não é assim. Ciúmes é medo. Medo de ser comparado, de ser comparada, medo de ser trocado, de ser trocada, medo de ser traído, de ser enganado, de ser enganada. Aí, irmão, quando eu casei com a minha mulher, eu creio que ficou claro na consciência dela que ela é só minha. Quando eu
quando eu casei com ela, ficou claro na minha consciência que eu sou só dela. Quer dizer, ela não tem que se preocupar, nem eu tenho que me preocupar. A fidelidade é uma via de mão dupla. Então, eu vou me manter fiel e ela vai se manter fiel. Eu não tenho que ficar preocupado com ela. Não, é porque ela estava conversando. Mas deixa ela conversar. Ah, mas e se ela me enganar? É porque ela nunca amou você de verdade. Você não tem que se preocupar com isso. Não tem que se preocupar com isso. Ciúmes é medo. É medo. E às vezes atrapalha a pessoa até ter um relacionamento com Deus. Quantas pessoas eu já não vi que o marido não deixa de ir à igreja? Quantas pessoas eu já não vi, Deus chamou ela para ser um obreiro, e o marido não deixa. Não deixa. Não é se ele vai para a igreja, não. Fica em igreja. Você queria que ela fizesse o quê? Não vou nem falar aqui, porque eu vou pecar. Vamos aprender com a palavra e respeitar a palavra. Quando existe ciúmeiros, não pode ter ciúmes. E brigas entre vocês, não pode ter briga. Não convém ao servo do Senhor contender. Quando eu me casei, eu e minha mulher de vez em quando brigava. Brigava, pastor? Brigava. No primeiro ano, brigava. Eu sou casado há mais de 30. Irmão, não sei nem quanto tempo eu não brigo com a minha mulher. Ela não briga comigo. Nós não brigamos. Não, cara, não brigamos. Não brigamos. Eu não estou com hipocrisia diante de você. Porque ela já me conhece. E como ela me ama, ela procura fazer as coisas que me agradam. Eu a conheço. Então, como eu a amo, procuro fazer as coisas que agradam a ela. E assim a gente vive feliz. Porque eu aprendi que casamento é renúncia. Eu aprendi que eu não casei para ser feliz. Eu aprendi que eu casei para fazer ela feliz. E ela aprendeu a mesma coisa. Que ela não casou para ser feliz. Que ela casou para me fazer feliz. E um procura fazer o outro feliz. Vivemos em harmonia há mais de 30 anos. É coisa séria. Agora, se eu quero controlar minha esposa, ela tem que usar a roupa do jeito que eu quero. Ela tem que usar o cabelo do jeito que eu quero. Ela tem que usar batom do jeito que eu quero. Tem que usar sapato do jeito que eu quero. Tem que andar do jeito que eu quero. Então eu tenho um robô na minha casa comigo. Irmão, vamos acordar. Não pode haver ciúme, não pode haver briga entre vocês. Será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem que todos? Se eu sou de Jesus, tem que ser diferente. O meu comportamento prova quem eu sou. O Senhor Jesus, uma vez ele falou: não preciso que ninguém fale de mim. As obras que eu faço, essas falam por mim. São as obras que nós fazemos. É o comportamento que eu tenho que fala por mim. É isso que prova se eu sou seguidor de Jesus, se eu sou salvo, se eu sou transformado, se eu sou liberto. O meu comportamento, o meu fruto. Somos de Jesus. Temos que ser diferentes. Olha a pergunta dele, quando existe, porque teve um ponto final ali, você viu, né? Deste mundo, é ponto final. Aí vem uma pergunta: quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Se o meu comportamento, irmão, quando uma pessoa está em dificuldade na minha frente, é o mesmo comportamento que a pessoa do mundo tem, então tem algo errado comigo. Tem algo errado comigo. Quantas vezes você vê uma pessoa, às vezes está ali deitada na rua, e ela pede uma ajuda, o cidadão do mundo olha e fala: vai trabalhar, vai, jovem, forte, aí. Poxa vida, irmão, pode até ser jovem, ser forte, mas está preso por um ser que não deixa ele se levantar dali. Estende a mão, ajuda. Se der para orar, ore ali mesmo. Se der para levar para tomar um banho, leva, dá um banho, dá comida. Não é para você ficar sustentando ele, mas pelo menos já alivia o sofrimento dele, em vez de criticar. Você compreende o que eu estou falando? Sim. Irmão, nosso comportamento não pode ser igual ao comportamento das pessoas do mundo em nenhuma situação. Em nenhuma situação. O nosso comportamento tem que ser um comportamento que pertence a Cristo. Amém, Jesus? Que Deus possa falar mais ao seu coração.
Irmão, é preciso. Irmão, não seja aquela pessoa que vem à igreja só, irmão. Não seja. Não seja. Você está se enganando. Seja aquela pessoa que vem à igreja sim. Sim, sim. Venha. Mas venha, aprenda e viva. Aí você vai ver. Aí você vai ver a glória de Deus na sua vida. Aí você vai ver Deus abençoando vidas através de você. Seu marido, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho. E aí vai. Tem muita coisa que Deus quer fazer através de você. O Senhor Jesus, ele começou enviando 12, foi ou não foi? Sim ou não? Foi. Chamou 12 e enviou. Mais tarde ele enviou quantos? 70. Por quê, pastor? Porque o tempo dele já estava acabando, tinha muito trabalho para fazer, certo? Hoje, ele enviou milhares, e entre esses milhares, está você, está eu. Nós fomos essas pessoas. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Vai, fala de Jesus, leva em todo momento, fale com palavras, fale com comportamento. Com comportamento vale mais ainda do que palavras. Você compreende? Diga graças a Deus. Eu quero fazer uma oração para você que está em casa, que a bênção do Espírito Santo esteja com você. Leve Deus com compromisso, com responsabilidade. Por quê, pastor? Porque esse tempo aqui é curto, ele passa. E na verdade, eu tenho dentro de mim uma coisa, não importa quando eu vou, se eu morrer aqui agora, ou morrer amanhã, não importa. O que importa é para onde eu vou. Então, pode ser um último dia seu. Talvez surja até uma tristeza, porque você vai deixar alguém que você ama, mas o mais importante é para onde você vai. E se você não andar de acordo com a palavra, não se engane. Não se engane. Não vai passar a eternidade com Jesus. Não interessa quem você seja, se você é um pastor. Não interessa. Porque às vezes a pessoa acredita, por cada posição que ela ocupa, ela tem alguma imunidade, algum direito, algum privilégio. Não tem. Porque é errado para um, é errado para o outro. Porque é certo para um, é certo para o outro. Tá bom? Fique com Jesus, que Deus te abençoe. Lembrando a todos que amanhã eu estarei em Guarulhos, às 7h30 da noite, amanhã, segunda-feira, dia 19, na rua Harry Simmons, número 55. Eu sei que Deus vai fazer maravilhas. Forte abraço, Deus te abençoe, tchau.